médico profissional de saúde, que eu gosto de dizer que é um empreendedor, mas ninguém avisou, né? Foi lá pra faculdade, estudou um monte, continua estudando, e aí depois de se esforçar muito, se forma e entende que ele tem que é um empreendedor, precisa ter um consultório para empreender, precisa contratar gente, saber fazer o financeiro, o marketing, comercial e tudo mais, custo fixo alto, gerenciar esse negócio, continuar estudando, continuar indo atrás de paciente, manter isso. Então a gente cria uma experiência bastante simples, a gente brinca que o cara abre o consultório com um clique, através de uma assinatura, né, um SaaS que você falou que dá acesso a essa plataforma de tecnologia que traz a parte de agendamento, pagamento, cobrança, organiza o financeiro, tem ali uma parte de marketing, de CRM, de lembrete de retorno do paciente e tudo mais. Com a grande sacada de ele poder abrir a agenda qualquer dia, qualquer horário, né? Ou seja, ele tem a flexibilidade como se ele tivesse comprado um local, na verdade vários, conforme a gente vai expandindo. Só que tirando o SaaS, né, que é um valor bem acessível, né, pouco mais de R$200, ele só vai pagar pelo uso do consultório quando ele de fato tiver um paciente. Então a gente transforma o custo fixo do consultório em custo variável. Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals Talks, o podcast onde grandes negócios se encontram com grandes mentes. Meu nome é Amuri Pinho, eu sou fundador do Investidores VC e nesse podcast eu tenho ao meu lado ninguém menos do que ele, Pedro Sorrentino, da Atman VC. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo, sempre um prazer estar aqui quando visitamos o Brasil e fazemos nossas imersões, a gente receber nossos amigos e colegas que a gente respeita com você. E é ótimo te receber aqui, porque hoje o Big Deals recebe um convidado que fez uma transição, assim, no mínimo ousada. Eu diria ousada. Ele deixou uma carreira sólida nessa parte de investimento, mercado financeiro, para empreender. É um pouco do que a gente vive aqui, e ele fez isso com excelência. A gente trouxe para contar essa história, porque ele está transformando o setor de saúde no Brasil com um modelo de negócio delicioso de entender, que todo mundo vai ter algum amigo que fala, putz, eu já vi que alguém precisava disso, nossa, que ideia sacada, genial, que coisa simples, quero fazer, mas para fazer tem suas brasilidades, os seus particulares aqui. Uma história de ter passado por Stanford, de ter inovado no Brasil, ter pegado investimento e agora com um baita checão aí para poder expandir isso, a gente vai ter aqui Cláudio Mifano, cofundador e CEO da Livance, uma health tech que criou o modelo de infraestrutura de consultórios como serviço. Olha aí, se você já viu SaaS de tudo, eu duvido que você tenha visto um no modelo de infraestrutura de consultórios. Ele está ajudando milhares de médicos a terem mais autonomia, tecnologia e eficiência no seu dia a dia. Olá, meu caro, seja muito bem-vindo, Cláudio, ao Big Deals Talks, tudo bem? Tudo bem, Amore? Obrigado pelo convite aí, prazer estar com você aqui. O Pedro aí, que é conhecido de longa data, Prazer. pra gente bater esse papo aí. Então eu já vou começar esse nosso bate-papo. Eu fiz uma pequena introdução, mas a gente quer ouvir um pouquinho de você. Então, o que é Livance e o que é o Cláudio? Traz para a gente um overall para quem está escutando, assistindo a gente, já entender que o papo hoje vai ser sobre negócios, saúde, médicos, e a gente vai explorar um pouco desse Brasil do offline, né? Do Brasil do presencial, do Brasil que não é só um software, mas que inclui, obviamente, toda essa parte de infraestrutura, de negócio, de dia a dia, nesse universo médico, paciente e Brasil. Conta pra gente um pouquinho de como funciona a Livance. É legal que você falou isso, que não é só o digital. Eu acredito muito que na saúde os grandes negócios, eles são os dois, eles são, o nome bonitinho é Phygital, né? Ou ele conecta o físico e o digital e com excelência, né? Porque a jornada, a integração das duas jornadas, ela é cheia de nuances, e eu acho que das grandes sacadas da Livance, dos meus dois sócios fundadores, que são os caras criativos aí, foi conectar isso numa jornada muito simples, né? A tecnologia muitas vezes ela vem para complicar as coisas e tal, e saúde é um setor super delicado, não à toa, ainda muito pouco penetrado por tecnologia e com índice de sucesso de startups ainda muito baixo, né? Mas, enfim, isso eu acho que é ruim olhando para trás, é bom olhando para frente, a gente pode falar mais sobre isso. Então a Livance nasce 8 anos atrás para ajudar esse médico profissional de saúde, que eu gosto de dizer que é um empreendedor, mas ninguém avisou, né? Foi lá para faculdade, estudou um monte, continua estudando, e aí depois de se esforçar muito, se forma e entende que ele tem que é um empreendedor,
precisa ter um consultório para empreender, precisa contratar gente, saber fazer o financeiro, o marketing, comercial e tudo mais, custo fixo alto, gerenciar esse negócio, continuar estudando, continuar indo atrás de paciente, manter isso. Então a gente cria uma experiência bastante simples, a gente brinca que o cara abre o consultório com um clique, através de uma assinatura, né, um SaaS que você falou, que dá acesso a essa plataforma de tecnologia que traz a parte de agendamento, pagamento, cobrança, organiza o financeiro, tem ali uma parte de marketing, de CRM, de lembrete de retorno do paciente e tudo mais, com a grande sacada de ele poder abrir a agenda qualquer dia, qualquer horário, né? Ou seja, ele tem a flexibilidade como se ele tivesse comprado um local, e na verdade vários, conforme a gente vai expandindo. Só que tirando o SaaS, né, que é um valor bem acessível, né, pouco mais de R$ 200, ele só vai pagar pelo uso do consultório quando ele de fato tiver um paciente. Então, a gente transforma o custo fixo do consultório em custo variável, né? Então, se a gente fizer um paralelo aí com cloud, né? Antigamente as empresas tinham que ter custos fixos nisso, o cloud virou uma coisa variável. As grandes empresas, todo mundo quer transformar custo fixo em custo variável. A gente traz isso para a realidade do médico, que quando tem um custo fixo, muitas vezes ele fica pelo caminho, né? O consultório demora anos para encher, o cirurgião passa metade da semana no hospital, o médico está em vários lugares. Nossa, Então você transforma custo fixo em custo variável, dá uma série de serviços em locais que tem uma experiência do paciente incrível, uma jornada digital muito legal e com um custo por tempo de uso. Então, se ele ficar 32 minutos numa sala, ele vai pagar pelo aquele tempo, apertando um botão para devolver a sala, não tem que apertar mais nada. Ele é avisado no aplicativo, o paciente, Pedro chegou, você vai atender ele na sala 3, está pronto para você, atendeu ele ou quantos forem, você aperta um botão, no final do mês o sistema cobra no aplicativo, no cartão de crédito, a assinatura lá, o SaaS, mas os muito legal uso. E nas unidades a gente tem um espaço de coworking, que é para o profissional ficar lá quando ele não está atendendo. A gente criou isso e falou, pô, se ele só vai ter o custo quando ele está atendendo, mas ele precisa ficar em algum lugar, né? E aí ficar no consultório ocioso é muito ruim. Nesse momento tem dezenas de milhares de consultórios ociosos agora, porque o médico que montou o consultório está fazendo uma cirurgia, porque o paciente cancelou, está de férias, porque ele está no congresso, e ele fica nesse espaço, e aí a gente resolve outra dor do médico, que é a solidão do consultório, que é você ficar num lugar sozinho lá, e ouvindo, né, a consulta atrás da outra. Então a gente queria esse efeito também de comunidade, de parceria, de indicação. Então aqueles 3, 4 médicos que iam montar um consultório junto e um deles ia ter que fazer uma planilha para gerenciar custo, que depois ia dar uma série de problemas, eles atuam lá em parceria, com toda a tranquilidade para focar no que o médico, o profissional de saúde é bom, que é atender o paciente. Muito legal. É muito interessante, assim. E me falou, eu acho que um ponto que eu acho que é bacana da nossa conversa e da discussão, né? É assim, o tamanho do addressable market para Brasil. Porque a forma como a saúde privada ela é feita aqui é muito diferente, por exemplo, da experiência que eu tenho cadavérica dos Estados Unidos. Eu sou uma pessoa, como você sabe muito bem, bastante pró-Estados Unidos. Mas tem duas situações que eu acho que a gente é muito mais avançado do que os Estados Unidos, que é o sistema financeiro, o uso do Pix e toda a inovação do Banco Central, né, vanguardista do Brasil, e a outra coisa é como se faz saúde nesse país, em todos os aspectos. Eu acho o SUS um grande programa, muito melhor do que a NIH no Reino Unido, e ao mesmo tempo, quando você tem um dinheirinho a mais, já tem um plano de saúde, pode ir no médico, e aí você passa essa jornada de, putz, só para dar uma perspectiva para nossa conversa, o quão grande é essa questão de faculdade de medicina, preparatória de curso para medicina, quantos novos médicos estão sendo formados, em quantas especialidades, porque eu acho que assim, hoje você ser um shareholder, né, da Livância, você comprar o ETF, um index da prosperidade financeira da classe médica brasileira. E essa cara só vai prosperar se ele virar founder, né, do jeito dele. Não, interessante isso. Assim, você tem muitas diferenças, né, do setor de saúde. Sempre que eu vou falar com um investidor gringo, já tem que começar dizendo o que é diferente, né, no Brasil e nos Estados Unidos. Não tem RIPA, né? Tipo assim, tem RIPA compliant, nada disso. Tem assim, o game do médico no Instagram. Tipo, é outro jogo. E é interessante porque a gente criou uma solução que ajuda, né, a palavra empodera o médico a ser o founder, né, que você falou, profissional de saúde, e ele conseguir empreender e atender com sucesso. Nos Estados Unidos, o médico, nas últimas décadas, ele acabou sendo engolido pelo sistema, seja por consolidação de grandes fundos que foram comprando clínicas, seja por burocracia, porque o cara precisa ter seguro, porque lá é muito fácil ser processado, por causa da burocracia. Então o médico ele foi sendo meio que engolido pelas grandes instituições, então você teve cada vez menos médicos independentes, e dizia-se que isso ia trazer uma eficiência melhor para o sistema e que isso ia se beneficiar para o paciente e tudo mais. E aí isso não foi bem o que aconteceu, né? Nos Estados Unidos gasta uma fortuna em saúde,
e na ponta ninguém está muito satisfeito. Não que aqui esteja super, mas lá o tempo de consulta ele acabou sendo muito comprimido, e lá você passa por outros profissionais de saúde, você fala muito com a enfermeira tal, até você chegar no médico, ele já tem que ter passado todas as coisas, você fica um pouquinho de tempo com o médico. Diferente daqui, que você vai direto no médico. E apesar do médico, a teoria lá era que o médico é o profissional mais caro, então você tem que economizar tempo dele. Se ele não te conhece de uma forma mais ampla, putz, muito provavelmente ele vai dar um diagnóstico com base numa visão muito míope, muito, né, individualizada. E aí, de repente, sei lá, você pode estar com um problema nas costas, pode ser por N motivos, conhecer a pessoa tal. Então, acho que a Livance consegue, a gente vê que o tempo de consulta na Livance ele é muito maior, porque a gente tira essa pressão financeira do médico, que é quando ele abre o consultório dele, ele tem X mil reais de custo fixo, e ele tem que sair correndo para chegar no 0 a 0, né? Porque o médico não é uma ONG, acho que é uma profissão muito bacana, mas ele precisa se pagar, ele precisa ter um retorno financeiro. Então, enfim, E o capex é alto, né? Porque é uma década de estudo, estresse e tal, até de fato. capex de estudo, né? É um negócio. Capex. Tem um livro muito bom do Seth Godin, que ele fala um livro curto chamado The Deep, que é basicamente assim, esse livro mudou a minha vida. Bem no meu começo lá, quando eu ainda tava iniciando na Sandgrid, 21 anos em Boulder, e porra, ele falou assim, do tipo, quão grande é o buraco que você tá disposto a entrar pra você sair do outro lado com um nível de defensibilidade grande. Acho que a profissão médica é isso, né? É uma década de estudo pra daí ele tá no momento que ele vai começar a ter a chance de ter reputação pra entrar, né? Então eu gosto muito daquela premissa que acho que o Naval conseguiu sintetizar de uma forma muito elegante, que assim, você quer ganhar dinheiro nessa vida, você tem que oferecer leverage. E acho que você oferece alavancagem pro médico. Do tipo, você vai chegar lá e assim, a ponto de até em algum momento você falar assim, cara, vou te oferecer um plano de ads aqui, de social media, de tudo. Eu acho que tem um. Isso eles pedem muito. Mas isso que você falou de leverage é muito legal. A quantidade de vezes que eu já ouvi, outro dia eu ouvi de um cirurgião e falou, cara, obrigado, porque o que eu consegui fazer em 3 anos de carreira com a Livance, sem a Livance eu teria demorado 15. Porque esse é um caso interessante. O cara é muito inteligente na parte de marketing de ads. E aí o que ele fez? Ele abriu a agenda dele em 6 unidades da Livance, em 6 regiões. Porque a chance de você captar um paciente é muito maior. O paciente entra em contato, onde você atende? Eu atendo lá sei lá, o cara da Zona Leste atende lá na Zona... Pô, eu não vou. Agora, aonde você atende? Eu atendo no Morumbi, eu atendo em Alphaville, eu atendo na Zona Leste e eu atendo na Vila Mariana. Pô, a chance de você converter esse paciente é muito grande. E a gente dá essa mobilidade para o profissional. Hoje a gente tem 20 unidades, 2 no Rio, 2 no interior de São Paulo, Campinas e 1 em Santos, e 16 espalhados por São Paulo. Então, assim, com um clique, o cara entra no aplicativo, ele pode ter 20 consultórios. E aí, para você crescer a tua carreira e a captar o paciente, isso facilita demais, né? Antigamente, outra frase que eu gosto é, antigamente ser médico era um diferencial. Agora, com um grande volume de médicos que está vindo, você, como médico, você precisa criar um diferencial. A competição, ela está muito maior. Então, às vezes, você conseguir atender em várias regiões, isso te ajuda em... né, Sim. Eu ia até fazer essa pergunta, cara, que você falou aquela frase, o médico se forma, mas ele não sabe que ele tinha que ser empreendedor, né? Ele se formou em médico, mas ele é empreendedor. Antigamente ele não tinha que ser esse empreendedor? Ele tinha, mas assim, se ele tivesse um consultório, o consultório ia encher, porque tinha muito menos médico, então o pessoal fala que assim, né, o meu sócio que é médico, inclusive é curioso, né, porque hoje em dia o médico ele é especialista em dedo mindinho da mão esquerda. Isso. Antigamente ele era ortopedista, neurologista e ginecologista, ele era, né, e aí você abria um consultório e você esperava ele encher, as pessoas iam até você. Então, assim, de alguma forma você tinha que ser, mas talvez você não tinha que ser tão eficiente, você não tinha que saber fazer o marketing, você não precisava fazer rede social, você não precisava saber mexer em tecnologia, era talvez mais em tecnologia médica, mas o sucesso do médico, ele vinha, né, era mais difícil talvez você conseguir entrar na faculdade, estudar, era muito mais restrito essa parte, mas uma vez tendo passado por essa fase que é muito difícil, você tinha menos... Perfeito. Ser médico já era um diferencial. Já era uma exclusividade. Precisa criar um diferencial. E eu acho que tem um outro ponto nesse momento, né? Que assim, hoje tem uma dicotomia que você não precisa ser um grande clínico e nem um grande pesquisador para de fato prosperar financeiramente como médico. É uma coisa que tipo é interessante e ao mesmo tempo eu acho perigosa, porque eu tenho várias pessoas que têm clinical practices aqui no Brasil que não fizeram grandes universidades
porque a maneira como se ensina medicina no Brasil e aumentou esse supply de médicos, ela mudou. Então você consegue fazer, tipo, uma faculdade de medicina na Unidunité, que você só vai lá e faz e tal. Você só precisa ter o dinheiro para pagar, porque a mensalidade ela é um pouco mais cara do que você fazer Mas essa Unidunité tem que ser certificada pelo CRM, né? Ela tem, mas assim, eu acho que deve ter um padrão de qualidade bem diferente, né? Não sei, você que na verdade é uma boa pessoa para responder essa pergunta com relação à democratização da educação médica. Existe um grande debate aí atualmente no Brasil, bem acalorado dentro do setor, que é isso, né? A gente saiu no início da década passada se formavam 10 mil médicos por ano no Brasil, e a gente está caminhando para 40 mil por ano. Nossa. Né? Eu lembro quando a gente começou a Livance, tinha acho que 340 mil médicos, nós falamos de Total Addressable Market, lembra a gente fazer a apresentação, né, para investidor, e aí isso vai crescer, a gente já está em quase 600 mil, vai bater 1 milhão daqui a alguns anos. Cacetada. Então, assim, é uma mudança gigante. A gente começa a chegar num nível de médico por habitante comparado com outros países, OCDE e tudo mais. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque você tem muito da enfermeira e tal, então talvez não é uma comparação tão boa, mas você começa a chegar em níveis mais saudáveis, né, e talvez a gente até passe disso, mas você tem um problema também da distribuição, né, esses médicos estão muito concentrados nos grandes centros, então se você tem muita região do Brasil que não tem um especialista, dependendo do que for, então tem um lado de sei lá, e aí não tem competição, tem outro lado das condições, nos grandes centros de São Paulo a concorrência é gigantesca, né? É muito interessante, a gente olha na Livance lá, hoje a gente vai bater em breve 9 mil médicos profissionais de saúde como membros, como a gente chama. E você tem gente do Brasil inteiro, que muita gente vem estudar aqui, depois vem fazer residência, vem fazer pós, vem fazer curso, vem se conectar com os grandes hospitais, com as faculdades. Então aqui você tem uma concorrência muito grande, você também tem uma demanda muito grande, você tem pessoas buscando, né, uma saúde. Então assim, tem esse desafio, Pedro, que você comentou, de novas faculdades, precisa-se de mais médicos, tem esse debate, né, de qual que é a qualidade disso, como que você ajuda a capacitar esses médicos, eles precisam conseguir se formar, aí depois você tem outros cursos de extensão, não tem vaga de residência para todo mundo, aí você tem pós-graduação, você tem um bicho novo que é AI, né, qual que é o papel que a AI pode ser como talvez um grande copiloto do médico, né, porque qual o nível de informação que você consegue estudar, Será que precisaremos de tantos médicos com AI? Também tem essa questão, né? Se a gente está atingindo esse ponto ótimo de X habitantes por médico, que eu até queria saber se você tem essa estatística, esse número, no Brasil é mais ou menos 300 mil, 200 mil, não sei quanto é que é, mas será que com AI, com melhorias, com tecnologia, com mais eficiências, como a que você oferece, será que a gente não vai estar criando um ambiente de atendimento médico mais eficiente a ponto de esse teto começar a romper e a gente falar, caramba, tem mais médico que talvez a gente precise agora estipulado, ou ainda estamos anos atrás disso? Eu faço um chamado aqui para nossa audiência, que se você estiver construindo esse business, eu quero te conhecer, porque eu acho que tem uma arbitragem aqui, nessa situação toda que a gente está falando, de muito supply de médico mais AI, que eu senti recentemente, né? Eu afunilei a tese da Atmer para ficar muito mais focada em AI, fintech e cripto e longevidade. A gente fez o curso fazer vários investimentos em longevidade e olhar esse mercado de uma forma séria. E teve também uma questão que, poxa, mais ou menos de novembro do ano passado até agora, eu perdi 14 quilos de gordura, mantendo minha massa muscular, e eu comecei a monitorar tudo. Aí eu botei lá, você tá com o seu Oura Ring, eu uso o porque eu não gosto de anel. Mas eu tenho o meu colchão, o meu 8 Sleep, eu tenho tantos trackers de tantas coisas, e a gente investiu numa outra empresa lá na Superpower, né, que agora levantou um Series A de 30 milhões de dólares com a Forerunner. Então eu faço meu blood work a cada 3 meses, e quando eu venho pro Brasil, como eu venho 10 vezes por ano de São Francisco, eu vou em todos os médicos. E aí eu encontrei um problema, que eu acho que é essa ideia do que você tá falando nessa questão da AI. Todos os médicos que eu vou aqui no Brasil já são ricos o suficientes para não conseguirem give a fuck do jeito que eu gostaria para a minha saúde. Então existe um approach quase libertário do pegar e falar assim, da mesma maneira que eu não concordo, não confio em nenhum governo, eu tô nesse momento, tá? Não confio em nenhum médico, porque nenhum desses médicos consegue me dar o que a AI me dá no data injection que eu consigo fazer. Então eu monto um agente que vai ter todos os meus... Cara, porque não há tempo hábil para isso, a não ser que você vai entrar num nível de ultra high-end concierge medicine. Eu acho que nisso, se você for fazer uma consulta com o Peter Attia, vai ser assim.
Porque o Peter Thiel já tá muito rico, entendeu? Ele tem os livros dele, ele tá lançando as startups, ele tá investindo. Ele, de novo, ele teve ele saiu da curva de arrebentação dessa jornada empreendedora do médico. Então eu acho que a gente tem hoje, por conta do advento da AI, um business que é assim, o human in the loop, que não é médico, mas que tem uma capacidade de ser o teu coach, teu agente, junto de você, construindo soluções de AI para eu poder entender, por exemplo, advices específicos do meu dia a dia, num nível epigenético. Eu sequencio meu gene, meu DNA, eu faço blood work, eu tenho todos esses sistemas e tal, mas eu quero um serviço. Esse serviço não tem que ser uma pessoa que estudou uma década, que fez isso e tal, porque não precisa, entendeu? Porque os papers estão publicados, porque estão as coisas. Eu tô dizendo que não precisamos mais de médicos, mas eu tô dizendo que para esse tipo de serviço existe um potencial, eu não sei o que é ainda, é uma ideia que eu tenho, do human in the loop para saúde e longevidade. Ué, mas isso não é aquele esquema das equipes multidisciplinares, que aí você vai num lugar e tem uma pessoa que cuida da sua alimentação, uma outra que vai cuidar da parte de exercícios, e aí aquele médico-chefe ali, que é o cara super caro que já venceu a arrebentação, ele é o cara que vai entrar na hora de, sei lá, prescrever alguma coisa ou fazer aquela análise. Você quer o cuidado, acompanhamento, carinho, ou você quer eh, a parte técnica eu acho que vai ser AI. Então, que a mas é que resposta- é que eu já fui nessas consultas, entendeu? Desculpa, assim, e o cara, ele tá muito rico pra give a fuck pra minha saúde no nível que eu give a fuck. Então, assim, ele não vai olhar o meu resting heart rate, a minha pressão. Entendi. Ele não consegue. Entendi. Agora eu entendi o que você está É falando. uma questão de time management. Ele não consegue fazer Ele não vai isso. fazer o 360 que você consegue fazer com o data que você consegue coletar. Exato. Não tem hoje ninguém. Agora, com certeza existe um O sistema profissional. poderia ajudar ele, né? É, o sistema, mas tem um profissional mais barato que conseguiria ficar olhando isso e me dar insights baseado em parâmetros normais. E que a gente tá constantly monitoring os novos research, os novos papers, as novas coisas. Porque o problema desse tipo de profissional médico é que ele vai chegar num momento da vida dele que o dela, que ele vai dar certo como empreendedor, então vai ficar rico o suficiente para not care. E a verdade é que, por conta desse escritório fancy, desse protocolo, da presença no Instagram, daquele negócio e tal, ele já sendo 10%, 15% competente versus o que você consegue fazer com todos os monitoramentos dessa nossa vibe nerd, que ele vai continuar prosperando e sendo muito rico, porque, tipo, a sua tia, minha mãe, a vovozinha, vai lá e vai ser ótimo pra ela. E ela vai ficar feliz, ela vai emagrecer, o protocolo dá certo, é por isso que a pessoa prosperou. Mas se você quiser ir num nível na ofensiva, pra entender como é que eu vivo até 120 e eu vou ter a mesma qualidade dos meus 30 até os meus 70, 80, não tem ninguém oferecendo isso hoje. Eu acho que isso é um grande play, não é luxury, não é wellness, você tá... É um negócio de human in the loop operacional. Mas Acho que você tá falando assim, tem a frasezinha que o pessoal tá falando aqui, pessoal, vai substituir AI, vai substituir o médico, e a frase é o médico que não usa AI vai ser substituído pelo médico que usa AI. Então, assim, ótimo ponto. quando você fala isso, e aí, obviamente, tem diversos tipos de paciente demandando diversas coisas, e essa é uma das coisas que deixa o médico hoje meio estafado, assim, meio overwhelmed, porque, assim, você falou lá da sua tia que eventualmente chega no modelo antigo, mas, assim, cada vez mais as pessoas estão indo no médico questionando o médico, porque já falaram com o ChatGPT, já falaram, já colocaram o exame de imagem no ChatGPT, já entenderam, já foi traduzido e tal. Então, assim, hoje é um desafio para o médico, né? O pessoal brincava que já foi no Dr. Google, agora foi no Dr. ChatGPT. Então, assim, o pessoal já chega desafiando o médico. Então, quando eu falei ali do volume de médicos e de como é que isso, né, com todo esse nível de informação com os wearables, que é um caminho sem volta e tudo mais, é como que o médico use isso de forma inteligente para que isso tudo seja um copiloto. Até a brincadeira é quanto que a AI vai ser copiloto do médico, quanto que o médico vai ser copiloto da AI, mas aí é, né, para brincar um pouco com a autoestima do médico, assim, e tal. Então, assim, acho que é muito o médico nesse loop dele saber aproveitar isso das ferramentas, né? Você tem dados, uma vez eu vi um dado de um diagnóstico de câncer que o médico acertava 91% dos casos, a AI acertava 94% e o médico junto com a AI acertava 97%. Olha que maneiro. Então, assim, como é que você junta isso e cria um flow que seja, você vai no médico que ele já tá acompanhando os seus dados, ele tem o seu teste genético, já chegou isso para ele, já passou-se por uma série de dados comparáveis com milhões de outras pessoas, com milhões de consultas, com uma base de dados,
e isso já volta para ele com algumas indicações e sugestões de protocolos para você que ele vai olhar de uma forma crítica e vai conversar com você, né. Então, por exemplo, a gente recentemente construiu um prontuário que é AI first, então ele vem, ele transcreve a consulta, ele estrutura o dado, então facilita muito a vida do médico de já tá tudo organizado ali. E aí você começa a ter um volume de dados que você consegue trabalhar, e aí amanhã você consegue fazer eventualmente uma pré-consulta, pegando os dados dos wearables, mandando um questionário para o paciente de como é que ele tá, e aí você junta aquilo ali com uma quantidade de dados absurdos, com muito conhecimento que está na nuvem e tudo mais, e isso já chega para o médico, né, com uma grande ajuda para ele conseguir atender melhor. O que você falou de alguns médicos com sucesso muito financeiro é talvez ele não queira ouvir tudo isso. E aí tudo bem, né, enfim, tem paciente para tudo e também as pessoas, os médicos vão ter que entender como é que o mercado está exigindo, o que que o mercado está exigindo, o que que o mercado está querendo. Mas acho que as coisas mudam rápido, né, saiu esses dias o o relatório lá do Atlântico de digital e, assim, o Brasil é o terceiro maior no uso de ChatGPT. O brasileiro usa alucinadamente todas as coisas, então, assim, os pacientes estão usando e as pessoas de várias idades vão acabar usando em algum momento. O brasileiro adora isso, então isso é um desafio e é uma oportunidade para o médico. Sim, não, eu acho que é interessante esse ponto. E hoje, por exemplo, você com 9.000 médicos, já existe uma transição de você fazer um platform play de distribuição, porque também tem muita gente que quer vender alguma coisa pro médico, né? Tem. Seja Big Pharma ou insurance companies, esse play já aconteceu? Tem conversas, agora tem aquecido bastante essas conversas que o pessoal quer falar com um médico, é um público nichado, e aí a gente está vendo como fazer de uma forma que agregue valor para o médico e que seja legal para todos os players. Mas sim, você tem diversos setores, tem de farma e mesmo setores de fora de saúde que querem conversar com o médico, organizar isso e a gente consegue ser um grande orquestrador disso. Quando você pensa em 9.000, isso é uma base relevante, pensando em qualquer grande instituição, né, grandes hospitais e tudo mais, é uma base relevante. E eu não sei, provavelmente, se você que está escutando a gente, assistindo a gente, se você é médico, talvez seja, porque o tema pode ter puxado você, ou se você é empreendedor ou então investidor, mas uma certeza nós temos. Você tem que curtir esse canal aqui, ativar o sininho e assinar para continuar recebendo não só episódios como este, mas os cortes que nós vamos fazer desse episódio. Então, se você está aí ouvindo a gente, mas não está assistindo, e daqui a pouco quer receber isso na íntegra, esses cortes estarão disponíveis nos nossos @investidoresvc, @moripinho. Se o Pedro também quiser compartilhar Pedro Sorren. @Pedro Sorren e Semifano. Semifano, a gente vai ter uns cortes aqui feitos pela nossa equipe de produção para você pegar os melhores momentos desse podcast. Eu quero aproveitar que eu fiz essa promoçãozinha, né? Fiz o nosso jabá aqui para pegar uma provocação. Eu perguntei sobre esse médico antigamente tinha que ser empreendedor, aí você, cara, mas tinha um número menor de médicos, ele já botava consultório e vinha demanda atrás dele, etc. Ainda existe no Brasil, ou isso já mudou completamente, essa relação quase que cultural de que eu fiz vestibular, PH no Rio de Janeiro. E os meus amigos que moravam comigo na República estavam fazendo vestibular para medicina. Aquela maluquice de estudar todo dia, de 8 da manhã às 8 da noite. Aí você, não precisa de tanto. O cara, não precisa, simulado pra caramba. Passaram, viraram médicos, todos se formaram, fizeram residência, etc. Mas ele mandou para mim um vídeo emocionado, alguns anos atrás, tá cheio da grana, aquilo que você falou. O médico que venceu a arrebentação. Mas há uns 4, 5 anos ele mandou para mim um vídeo falando, cara, tô aqui comemorando com você porque finalmente abri minha clínica, tô orgulhoso e tal. Para esse médico antigo ter o próprio consultório, não sei, tinha essa coisa cultural quase que do ego. Ele poderia até não estar ganhando tanta grana, cheio de coisa para resolver, conta para pagar, cano se ferrando, mas ele tinha aquela coisa de ter o consultório dele. Ainda existe a questão do ego, da cultura, ou a nova geração já não quer saber desse BO. Isso ainda é uma coisa para os médicos antigos, os dinossauros consolidados. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão cultural do espaço. Não só o médico novo tem essa cultura, como a cultura mudou para o médico mais experiente, vamos chamar assim, né. Então, eu lembro uma vez no comecinho da Advance eu recebi, no começo eu que recebia os médicos, né, eu recebia o WhatsApp, o telefone do site era o meu, fazia toda a jornada até para aprender antes de poder ensinar alguém. E eu lembro uma médica lá que ela estava fazendo residência no CIO, que era perto da nossa primeira unidade, ela veio, ela falou assim: "Nossa,
isso aqui é muito bom pra quem tá começando, né? Ela fala: "Ah, não, é bom também depois, né, porque, pô, eu não vou querer montar um negócio, né, montar um consultório". E aí no começo, obviamente, a gente tinha médicos mais jovens, em geral mais ligado à tecnologia, produtos novos e tal. A primeira unidade era na Angélica, muito próximo do HC, do Hospital das Clínicas, né, da Pinheiros, então veio muito médico de lá. A segunda era na Vila Mariana, que era muito próximo da Escola Pós de Medicina, então veio muito. E aí com o tempo, a gente abrindo mais unidades, a gente começou a ver médicos já em outra fase da carreira vindo, né, ouvindo falar. E aí a pandemia acelerou muito isso, né, então pandemia todo mundo lembra, todo mundo foi para casa, e aí você imagina o médico que tem o seu próprio consultório, a receita dele foi para zero, quase zero, Mas não podia falar, também não tô atendendo mais. e ele ficou com aquela Sim. estrutura de custo. Então ele Sim. ficou lá. E aí o pessoal começou a fazer conta. E a verdade é que quando você olha, os custos, né, do consultório, eles aumentam ano após ano, a receita não necessariamente acompanha, o médico fica pressionado em termos de custo. Então assim, eu brinco que uma vez saiu uma matéria no Estadão falando da quantidade de consultórios sendo fechados, e eu comecei a brincar que o consultório estava virando igual o barco, que o pessoal fala que barco são 2 alegrias, né, uma quando você compra e outra quando você vende. E aí o consultório estava virando 2 alegrias, uma quando você abre e outra quando você fecha. Porque é isso, você tem aquele sonho do lugar e do nome na parede e tal, mas a realidade é muito difícil, né, você começa a virar refém do consultório, né, e quando ele está muito no começo, você até consegue, gerenciar, né, se precisar comprar o papel higiênico, você compra porque é um rolo de papel higiênico por ano, se a secretária sair de férias, você atende porque não é muita coisa. Quando o consultório começa a crescer, você vira refém dele, porque os processos se intensificam, se a secretária sair de férias ou pedir demissão, você está lascado. Então, qualquer coisa que acontece, você fica muito frágil. E aí, na pandemia, a gente viu que médicos mais experientes começaram a fechar o consultório e vir para a Livância. Tem um depoimento muito legal do pneumologista lá. Ele fala: eu estava na pandemia e, de repente, quando eu fui ver, aquele meu modelo ficou insustentável. Ele fala: pô, entre aspas, eu fui obrigado a mudar para a Livância. E fala: pô, hoje eu estou maravilhado. Eu gasto a metade do que eu gastava. Tô num lugar muito mais agradável, tô com a vida muito mais tranquila. Legal. Ele fala: "Pô", então nesse caso, vários caras foram forçados meio que pela pandemia, tanto que os 2 primeiros meses de pandemia foi muito difícil, a gente estava até levantando uma rodada, travou minha coluna, fui parar no hospital, de ambulância, aquela coisa de empreendedor, mas a partir do terceiro mês ali, abril e maio foi muito difícil, a partir de junho a gente começou a crescer mais rápido até, e aí a gente acelerou, começamos a abrir mais unidades, abrimos 4 unidades no segundo semestre de 20. Porque começou a vir esse outro público e o médico anda com o médico, começou a vir indicação e tal. E aí eu acho que mudou muito a questão cultural também por conta de outros negócios, né. Então, antigamente também tinha essa questão que você falou do ego, era eu quero ter o meu carro. Hoje em dia talvez seja mais inteligente você usar o Uber. Talvez antes eu queria ter uma casa na praia, de repente eu posso usar o Airbnb, eu posso alugar algumas vezes por ano uma casa muito melhor do que a casa que eu ia comprar e eu não preciso ficar resolvendo isso. E no começo quem usava Airbnb e o Uber era o jovem, depois não era só o jovem. Então assim, Pode até ser cultural, mas tá mudando. daí o não ter, porque começou a vir de outros Exato, setores, então as exato. pessoas começam a entender. Aí a questão, Aprender essa coisa do usar e não do ter, né? O caso interessante de um ginecologista de mais de 70 anos, que ele tinha o consultório dele, e ele veio para a Livância, ele me contou, ele falou: "Eu vou testar durante 3 vezes, eu vou manter lá o meu, e tal". E ele todo fim de consulta, ele perguntava para o paciente: "O que que você achou daqui?". E aí ele falou assim, eu falei: "E aí?". Ele falou: "Ah, metade falou: olha, eu acho que você não precisa ter o teu mais, eu acho que isso aqui tá bom, você deve dar maior dor de cabeça". E metade falou: "Pô, achei muito mais legal do que o teu. Melhor, muito mais tecnológico, a jornada é muito melhor". Porque às vezes você fala assim, Metade você não precisa voltar, metade eu adorei. porque esse cara que você falou do médico, muitas vezes você vai num médico que é ultra bam bam bam, muito fera, e às vezes você vai, ele tá num prédio que não tem estacionamento, aí você chega, aí no dia que tá chovendo, você tem que chegar lá, você chega lá, tem uma recepcionista com a cara fechada, você senta lá, você olha pro lado, tem uma revista Caras, na capa tem o Casamento do Senna com a Galisteu, não tem nenhuma internet boa, então assim, a experiência é horrorosa. E assim, é lógico, tem a formação do médico e tem o resto da experiência, as coisas se combinam, então a gente tem muito eu tinha uma dúvida no começo, qual nível de médico que vinha, como é que ia ser. E pô, a gente tem médico muito fera, médico cobrando consultas caríssimas, podiam ter os seus próprios consultórios onde eles quisessem, mas eles falam: "Pô, isso aqui Esse cara, por exemplo, ele não tem interesse em, às vezes, uma coisa que o WeWork fez numa época, não sei se faz mais hoje, que é um manage buy, né? Do cara virar pra você e falar assim: não, eu já tô, tipo, meu utilization rate é alto, eu já entendi, já hackeei a Livance, eu tô ganhando dinheiro pra caramba aqui, mas puta, agora eu quero realmente ter o meu escritório com, tipo, as minhas coisas na prateleira do meu jeito e tal. Faz pra mim. Você já É, teve essa demanda? já. Tem umas discussões dessa de
de pegar tanto da gente fazer, mas quando ele eventualmente pegar uma sala só para ele lá dentro. Porque aí a sala é só dele, mas o resto Tá lá. tá tudo lá, o flow e tudo mais. Então, eventualmente tem alguma coisa disso. Entendi, legal, legal. E como funciona, por exemplo, eu acho que seria bacana a gente entrar na tua jornada como founder, né, de sair da Claritas, do mercado financeiro, para começar a empreender, que acho que foi o momento também que a gente se conectou e se conheceu. Eh, Quando foi o momento que você olhou ali, porque, putz, acho que, né, você era competente no que você fazia lá como gestor, ganhava uma grana legal, mas chegou uma hora que, assim, qual é o momento que você falou: "Quero apertar o foda-se", né, e tipo assim, quero seguir pra esse outro lado? É, enfim, eu estudei administração e no meio da faculdade eu entrei de estagiário lá na Claritas, uma gestora, na época tinham 11 pessoas, isso foi em 2002, né, hoje a gente chamaria de startup lá, né, apesar de ser uma gestora, um fundo de investimento. E eu até tinha um clube de investimento na faculdade, que eu juntei com mais 2 amigos que eu adorava comprar e vender ações e tal. Eu descia lá na banca da 9 de julho, lá da GV, e comprava o Valor Econômico, que tinha acabado de ser lançado. Eu adorava ficar lendo lá no DA, entre um jogo de ping-pong e outro ali. E aí a gente se juntou, cada um colocou R$ 5.000 e a gente começou a captar dinheiro na faculdade. O cheque mínimo era R$ 500, a gente chegou a ter mais de R$ 1 milhão sob gestão. Caraca. E a gente ficava lá no lab lá que tinha da GV, que tinha computador, né, que era um luxo na época, e a gente ficava lá comprando e vendendo. Toda quarta noite a gente se reunia, na época era um outro mundo, a gente negociava ações da Telemar, tinha, enfim, a Gerdau, a Goal lá, que era o ticker e tal. Então a gente fez isso. Eu até achei que fosse ser o meu fundo ali, mas eu entrei na Claritas, pô, era um lugar que eu me sentia em casa, tinha abertura para tudo, era um lugar pequeno ainda, e aí, em determinado momento eu saí desse clube, o outro também saiu, que ele estava no Itaú BBA, ficou com o terceiro ali, que eu falei: acho que aqui pode ser meio que meu, né, tinha esse negócio de virar sócio e tal, também igual tem, né, startup, mercado financeiro tem bastante isso em gestora. E aí eu fiquei lá 13 anos, virei sócio, e aí e aí tinha esse negócio de aumentar o equity e tudo mais, e aí num determinado momento a gente vendeu o controle para um grupo americano, uma empresa de 150 anos de idade, capital aberto nos Estados Unidos, e aí começou a ficar meio com cara de final de ciclo, sabe, assim, já estava quase 13 anos, tal, e aí eu comecei a pensar: "Putz, o que que poderia ser?", e tal. Falei: "Pô, estudar fora pode ser legal", né, não tinha estudado fora, já estava velho para fazer MBA. E aí um dia eu estava almoçando com um amigo meu lá no Rasco da Leopoldo, e ele falou: "Não, mas tem algumas faculdades que pra quem tá um pouco mais velho do que o MBA, você pode fazer direto o segundo ano, é um MBA de um ano que você entra no segundo ano. E tem Stanford, tem MIT, tem na London Business School". Aí eu olhei assim, sabe, quando eu falei: "Cara, é isso. É isso que eu tô precisando", era 2014 para Você fez o 2015. MTEX. Isso, Ah, eu que é o equivalente do segundo ano do MBA. E aí eu falei: "Cara, é isso aqui". Eu tinha recém-casado, falei: "Pô, o mundo sendo engolido por tecnologia, né, as coisas crescendo e tal". Falei: "Pô, vou dar um break, essa é a minha transição aí, sei lá pra quê". Puta, eu voltei pra casa, falei com a minha esposa à noite, faltava 2 meses e meio para o segundo deadline lá do application. Puta, eu comecei a estudar que nem um maluco, né, porque o application é pesado. Estudava durante uns quase 3 meses, toda noite eu estudava 3 horas, final de semana das 8 da manhã às 7 horas da noite, enquanto minha esposa ficava assistindo o Suits lá, o seriado. Eh, e aí, enfim, fez todo o negócio, pô, maravilha, foi aceito, falei: "Vamos pra lá", né, saí lá da Claritas e falei: "Pô, eu vou de peito aberto", comprei uma bike e uma mochila, achei que eu tinha 34 anos, achei que eu tinha 19 de novo, falei: "Vou me abrir para o novo", né. Você falou de longevidade, idealmente a gente vai conseguir viver cada vez mais, eu brinco que a gente pode ter, sei lá, 3 carreiras completamente diferentes. Depois de 3 anos no mercado financeiro, eu falei: "Pô, vou lá beber da cultura do Vale do Silício, de Stanford, onde as coisas são criadas, e vou ver o que que vai acontecer, se bobear vou trabalhar com, sei lá, com cinema, com o que quer que seja". Mas obviamente eu tinha uma hipótese mais forte de venture capital, né, dado eu ser investidor e ir para esse mundo. Comecei a fazer investimento anjo, ali para também me conectar um pouco com esse mundo, e empreender era uma coisa que também era sedutora, ainda mais quando você fica lá morando, né, você vem na aula, lá vem o fundador do Airbnb, aí vem o fundador do Dropbox, aí você vai almoçar lá no aquele Orange Hummus lá, tá sentado um cara de bermuda, aí os caras: "Não, aquele cara é o fundador do Booking", e tal, você fala: "Caramba". E aí o negócio meio que te encoraja, né, aquilo ali fala: "Não, você pode". E aí você ouve as histórias, tal, e aí começa a meio que dar uma motivada nisso, e eu foquei muito em estudar todas as coisas de empreendedorismo, de tecnologia, mergulhar nisso e tal. e o hummus da Oren é uma delícia, especialmente o dia que você falou agora, gente, na hora do almoço me deu uma fome, assim. É.
E é assim, eu entrei numa aula lá que é super famosa em Stanford, que chama Startup Garage, que é uma aula que DoorDash foi criado lá dentro. Então eu falei, eu quero entrar porque ele mostra toda. Aí é o co-founder da Benchmark, tá? É uma aula muito boa. E aí eu conheci um dos meus sócios lá, né? Eu falei, pô, eu quero fazer essa aula. Na verdade, é a história que você tinha que aplicar para um problema que você quer resolver. E eu tinha perdido o timing. E aí tinham 2 brasileiros que tinham aplicado e tinham sido aceitos. Falei, pô, posso entrar com vocês aí? Eu quero aprender a metodologia e tal. Os caras, não, pode entrar e tal. E depois de 3 semanas, o segundo cara, que era de mercado financeiro e investimento, falou, eu não vou empreender, eu vou sair desse negócio aí. E aí ficamos nós dois lá. E aí a gente foi meio que fazendo a aula junto, trabalhando em cima de uma tese que ele tinha, que no final a gente resolveu mudar. Então a gente foi se dando muito bem, foi estudando junto e tal, até que um dia o terceiro fundador, que é médico, ligou pro cara que é o engenheiro Gustavo, falando da ideia dele, de tudo pouco do que a gente falou de saúde aqui. O Gustavo falou, pô, interessante, então eu me fano aqui, o médico pegou o avião, foi para lá, começou a falar sobre o desafio dele de carreira, que ele tinha montado consultório com os amigos, tinha brigado, que ele tinha que comprar o papel higiênico que tinha acabado, que as colegas médicas, mulheres da residência que ele coordenava, não davam o passo do consultório porque eventualmente queriam ter filho e aí você não consegue consolidar, porque se já é difícil para a mulher numa carreira corporativa com licença maternidade, para o profissional liberal fica quase impossível, e aí você olha, as mulheres estão avançando cada vez mais na classe médica, né? Abaixo de 45 anos já são maioria, e aí ele começou a falar sobre isso, a gente começou a achar interessante, então meio que a coisa foi meio, né, achava que empreender era encantador, mas não sabia com quem, não sabia nem por quê, nem como, e aí foi aparecendo ali o com quem, né, o porquê e o como, e a coisa foi meio que ganhando. Muito legal. Aí você me manda um e-mail. Essa história é boa. Eu tava lá, né, e falou, pô, aí você chega lá, né, puta, eu preciso conhecer todo mundo aqui da região aqui, né, preciso fazer networking e tal, eu sempre gostei disso. E aí fala, pô, tem o brasileiro, aí vê quem que são os brasileiros também, aí falaram, pô, tinha um maluco lá, o tal do Pedro Sorrentino, que tava engajado no mundo de VC, e aí falei, pô, vou mandar um e-mail pra esse cara ali. Eu tava no Founders Club na época já, né? Eu já tava investindo, já tinha saído da Sandgrid, tá? Beleza. E acho que você tinha um blog lá, e aí eu mandei e-mail pra um monte de gente e tal, a maioria topou marcar comigo, mas aí o Pedro me respondeu a resposta e falou, cara, muito legal e tal, teu e-mail, mas para conversas exploratórias, esse trimestre já tá fully booked. Então assim, eu mandei um e-mail, talvez não tão profissional como eu mandaria hoje em dia, né, para conectar, meio dando uma ideia e tal, e ele falou, né, foi uma resposta, eu falei, pô, interessante, né, e tal. Falei, para bate-papo meio exploratório, putz, agora me chama mais pra frente, alguma coisa e tal. E eu lembro muito de em Stanford eles treinarem a gente de como que você escreve para alguém que você quer conversar, que em geral você tá escrevendo para alguém que tem um monte de gente também escrevendo para essa pessoa, né, e, pô, não vai mandar uma mensagem, falou, ô, vamos tomar um café? Pô, tomar um café não dá, né? Pô, não, vamos conversar, eu queria saber porque você teve a experiência tal, e eu tô nesse momento disso, então acho que você vai me ajudar muito nisso, nisso, tal. Então, como é que você. Eu também tomei uma dessas no Vale do Silício, cara, que foi assim impressionante, mas eu mandei um e-mail falando, cara, ia ser muito legal. Pô, eu dou porrada em todos meus amigos. Não sei o que, porra, me faz uma conexão aí, por favor, com um cara no Vale, não sei o que. Ele, não, claro, eu faço a conexão pra você agora. Ele fez uma conexão pra mim, pá, não sei o que, fez pra mim. Eu tava na casa dele hospedado, aí eu vi que eu recebi um e-mail, eu falei, porra, legal, o Pedro já fez aquela conexão no estilo Vale do Silício, sacou? Intro, amore, não sei o que. Aí mandou um blurb, aí eu, wow, this is Silicon Valley, motherfucker. Aí eu saio da casa dele e vou tomar um café. Porque, claro, eu já conquistei o que eu queria, o contato. O Pedro me liga e fala, cara, tudo bem? Tudo, onde é que você tá? Não, tomando um café, aquele... Bro, olha só, quando você pedir uma conexão com um cara importante como esse, se você não responde na hora, quem tá queimando o filme sou eu, não é você não. Eu, sorry, bro. Aprendi, nunca mais fiz isso. Então, assim, eu acho que esse é um jeito Vale do Silício, mas eu acho que é um jeito Pedro também. E é uma lição que é aprendida e que eu coloco hoje para os próprios empreendedores, cara. Se esse cara não tá com a vontade de comer com foco no que ele tá me perguntando, ele não deveria ter usado meu tempo. Ele tá me colocando como buffer. Então, assim, pra mim, essa é uma lição E assim, a minha defesa no sentido de tipo, diminuiu. qual que era a minha situação naquele momento, tá? Só pra você entender. Eu entrei dentro do Founders Club e foi muito difícil, né? Porque assim, primeiro que, tipo, eu fiz jornalismo no Mackenzie, né? Então, vamos lá. E como é que eu fui entrar num fundo que fez o seed do Coinbase, Instacart, GitLab, tipo, são 27 unicórnios agora já.
porque eu sempre fui uma pessoa que hackeou o modus operandi da sociedade, e eu acho que tem falhas, eu sou uma pessoa muito sistemática, e aí eu entendi, pô, beleza, eu consegui o emprego. Naquela época, quando eu não sei, não vou saber precisar exatamente o mês e o ano, mas eu estava com o cu na mão de ser mandado embora. Meu primeiro dia, no fundo, foi assim, seja bem-vindo, tal, tá aqui teu MacBook Pro, teu negócio, tua conta, pá, seu fonezinho da Bolsa, pá. Só que se você não source boas empresas em 3 meses, a gente vai te mandar embora. Primeiro dia, Esse foi o primeiro dia. welcome kit. Esse foi né, e aí claramente eu virei e falei: "Não, mas olha, eu faço parte do teu time de diversidade, porque eu sou latino", não, tô brincando. Então assim, Você falou isso? não é que não, você tava Não, achei que você falou brincando, inclusive, entendeu? não, eu fiquei assustadíssimo, né, porque tipo, eu não tinha nem 6 meses de experiência como investor, então eu entrei num nível de foco, hum, Tirar tudo da tipo frente. assim, absurdo, que eu falei, porque outra coisa era que assim, se eu perdesse meu emprego ali, eu perdia a minha possibilidade de ficar nos Estados Unidos. Claro. Então assim, eu tava, e aí o que que eu fiz? Pô, eu fiz o Prestige do Pipefy e o Prestige da Rappi. Foi isso que eu fiz. Então assim, tipo, que foram excelentes retornos até hoje, tipo, realizados, né? Pipefy eu fiz 21 vezes em 4 anos e meio em dólar, e na Rappi a gente fez 9,8 vezes cash on cash, já retornou, né? Pipefy ainda sou shareholder, a Rappi não. Mas aí eu entrei, isso antes, talvez 6 meses antes de você mandar esse e-mail, num flow que você fica como investor, porque você é um investor júnior, mas você tem acesso aos pessoas, to the big guys. Então você é muito assediado em N aspectos. Sei lá, vamos pensar um exemplo mais popular para nossa audiência aqui, talvez seja aquele Gabriel da Andreessen Horowitz. Ele não é general partner da Andreessen Horowitz, é uma organização de 300 mil pessoas, tá? Eu nem conheço ele, não disparaging do cara. Mas ele, assim, pode ser o Gabriel, pode ser essa caneta, foda-se, entendeu? As pessoas querem se conectar com a Andreessen Horowitz. Então o cara conseguiu um emprego que, no mérito, na competência dele, eu não tô desmerecendo ninguém que tá lá. Pode ser da Axel, da Greylock. Igual você conseguiu lá no... Igual eu consegui. Então você é uma porra de um target. Então todo dia você vai ter uma quantidade enorme de gente. E aí você tá na sua situação que você fala, eu não sei o que eu tô fazendo, né? Do tipo, eu também tenho que entender o que dá certo, o que não tá. Então eu achava que antes eu tinha que, por exemplo, tomar muitos cafés com outros investors. Então eu ia lá e marcava networking e não sei o que e tal, e puta, aquele trabalho de cold e-mail pra você entender como que você serve a agenda. Eu vi que é inútil você falar com outros investors. Esse é um outro assunto, né, que assim, você conquista o respeito das outras pessoas quando você está fazendo uma diligência numa empresa interessante e você esbarra nos outros investors, e aí você tem um incentivo em se ajudar. Mas se você ficar fazendo muito café com muitos investors, não vai ajudar nada em você. Porque o meu chefe lá no Founders Club, um grande mentor, o Boris Silver, falou pra mim, ele falou, cara, pensa assim, talvez você só tenha que fazer 5 reuniões por ano. Se você conseguir fazer uma reunião com o Google, o Uber, o Dropbox, o Airbnb, mas pra você chegar nesse nível de deal flow, capacidade, você vai testando um monte de coisa, né? E aí você começa a ficar um pouco averso a... É um pêndulo sempre, né? Um momento que você tá totalmente assim, cara, tô super interessado naquela tese, naquele negócio, e tem momentos que você fala, não tô. E aí eu acho que a gente ainda num outro ponto da cultura americana, com a diferença da cultura brasileira, que nos Estados Unidos é o model de Berkeley, que apesar de ser um antro comunista, tem coisas boas, que é, né? Na verdade, que é o quê? Que você ter confiança sem arrogância, né? Eu acho que esse é o... E é um nível de tensão que se você puxar muito, tipo, você passa, e se você segurar muito, o cara fala, puta, esse cara não tem credibilidade. Da cultura americana que é assim, normal, né, você virar assim e, por exemplo, falar, eu sou o Cláudio Mifano, eu iniciei minha carreira fazendo uma gestão de tipo X bilhões, que a gente retornou com tanta porcentagem, depois eu montei isso, a gente tem X no nosso fundo de real estate, isso aqui com a Livans, nós já rodamos tantos e você vai falando, e é tudo verdade. Cara, assim, né? Aí- Oi, bom dia, isso, né? That's who I am, entendeu? E depois a pessoa vai ver se é ou não é verdade e tal, mas de repente, assim, tipo, né, sabe aquele filme, eu adoro aquele filme do Glengarry Green Ross com o Alec Baldwin, que ele chega lá e fala assim, always be selling, e vai, não sei o que, ele fala, do I have your attention now? Eu acho que esse aqui é o ponto, é você chegar e falar, não, tá, e dentro do mar de mensagens e situações que você tem, tipo, a attention economy pra qualquer coisa, né? É importante. Mas vamos voltar pra sua história. Mas é interessante se fosse que uma vez vi uma palestra daquela do Anderson Horowitz, que investe em fintech, Angela Strange. Angela Strange, lá no BSV, e ela falou, é impressionante, ela falou que o brasileiro se vende muito mal, né, e que o americano, e ela falou, cara, quando eu vejo o pitch do americano lá,
cara vende incrível. Ela falou, puta, deixa eu ver quanto disso é verdade. E ela falou que ela já aprendeu que o brasileiro vem, né? Isso, não, eu vou dominar, não sei o que. O brasileiro, não, é que eu vou tentar fazer isso aqui e tal. Então ela falou assim, o americano sempre oversell e o brasileiro undersell. Então chega muito time, muito cuidadoso e tal. E falou, pô, e depois quando você vai ver, é bem melhor do que o cara vendeu. Porque é muito mais difícil, porque tem, assim, aquele complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, ele tá muito impregnado ainda na sociedade, mesmo nos echelons do tipo, sabe, de alguém que, pô, eu acho que é o seu caso, assim, assim, você undersell e poderia oversell sem soar maluco, entendeu? Acho que esse é um ponto super importante. E eu tô, por exemplo, ajudando agora uma companhia do nosso portfólio a levantar uma nova rodada, e eu recebi esse feedback ontem. Tipo assim, eu estou falando de. Desculpa, estou falando de 2 founders que já tiveram mais de $100 milhões em exits realizados, com mais de 12 anos de experiência. Só que foram exits na Faria Lima. Foram exits lá. Então a pessoa chega, tem um outro estilo. E aí, aí a gente ouviu de um cara, que é um cara bastante arrogante, mas altamente conectado. Ele falou assim: I thought that they were sloppy. Que é tipo, né, meio desleixados. Não estavam ali, tipo, sharp. Entendeu? É isso. Então, assim, foda isso, né? Aproveitando, inclusive, que a gente vai voltar para falar um pouco mais do caso da Livância, eu quero aproveitar que a gente está entrando na terceira e última parte do nosso podcast para... Você está com o check-up em dia? Você foi atendido na Livância por um cardiologista? Tá tudo certo? Porque nós trouxemos aqui uma surpresa para você. Caraca, ó. Olha aí, ó. Já tinha visto? É, muito bom. Ó, editor, foca aqui, ó. Olha que legal. Espetáculo. Já é o nosso quadrinho do nosso episódio, este aqui que estamos gravando. E apesar da Livância usar tecnologias, inteligência artificial, etc., essa carta foi escrita à mão Ué. com uma fonte melhor que a de um médico. Que geralmente faz aqueles receituários complexos de entender. Muito obrigado por estar com a gente. Esse é o carinho do nosso time, para agradecer o seu carinho e disponibilizar o tempo de estar aqui com a gente, óbvio, né? Então, sabemos da complexidade que é de gerir um negócio que, inclusive, captou mais 60 milhões de reais. Eu acho que a gente poderia até entrar nesse Aí, nesse e ponto. montamos um outro negócio também, que é, tipo assim, também tem o jantar no Fazano. E tal. Como assim? Tá incluso também na participação. Olha só, Exatamente. que beleza. Sem nenhum sponsorship nesse sentido, porque não precisa, mas eu acho que era uma questão mesmo de valorizar pra você, tipo assim, you are away from your life for a few hours, then go have... Eu tô convidado também? Aí você vê com ele. O João me falou que podia ser com a minha esposa. Foi o que eu falei, mas se você quiser trocar aqui, fica à vontade. Não, eu aceito a privacidade do casal. Eu tenho uma pergunta técnica sobre a Livance, cara. Como que funciona quando você tem médicos com especialidades que exigem equipamentos, por exemplo? Um médico que precisa de uma máquina X, um médico que precisa de um sensor B. Como é que você faz? Tem alguns equipamentos que a gente até subloca lá, em algum modelo. Tem equipamentos que o médico subloca, né, de outros players, que é muito comum, sei lá, um laser, um equipamento grande e tudo mais. Tem alguns equipamentos que são portáteis, e aí eventualmente pode ter algum tipo de limitação para alguma coisa, mas existe uma tendência cada vez mais de equipamentos portáteis, mesmo você pode... tá saindo aquelas coisas de grandes laboratórios, equipamentos grandes, e cada vez mais. Tem coisas que são equipamentos que você já usa o celular, que você usa no computador. Então, assim, as coisas estão mudando, as tecnologias estão evoluindo, e isso joga muito a favor de você ter esse tipo de exame e tudo mais dentro de uma estrutura de consultório que é muito mais barata e eficiente do que um grande laboratório e tudo mais. Então é uma tendência que joga a favor, e a gente vem cada vez mais trazendo isso para ajudar os médicos no dia a dia. Mas um oftalmo, por exemplo, hoje... Oftalmo é a única especialidade que a gente não tem. Tá bom. Essa é a única. Inclusive é a formação do meu sócio. E eu brinco que é para ele poder trabalhar no dia a dia e tocar Livance. Mas essa é a única, que é um equipamento muito grande, embora provavelmente em algum momento aquele equipamento enorme não vai mais ser necessário, porque isso vai virar mais digital e tal, mas é a única que a gente não atende até hoje. E aí, continuando tua jornada, você estava lá, Stanford, fez as conexões, e começar um pouco no total,
você já captou quanto em equity e na parte de real estate? Porque para quem não entende essa diferença entre, né, fundos de real estate versus o equity da empresa, seria legal explicar também e aí contar a jornada de ambos. É. Enfim, a gente foi em busca a gente trouxe investidores para o equity mesmo, para a empresa, que viraram acionistas, e a gente levantou um pouco mais de 110 milhões de reais. E tem outros players que estão especializados no mercado imobiliário, e aí deve ter sido aí mais mais de 60 milhões de reais. Então, cada bolso, né, ele vai atrás de algum tipo de retorno e de exposição, né? Em geral, o fundo, sei lá, de venture capital, ele não quer ter exposição a tijolo, esse tipo de coisa, então você tem que saber com quem que você fala, né? Acho que é um dos grandes pontos de você entender o investidor, né? Não vai conversar com o Pedro para fazer uma empresa que já é gigante, não vai falar com o cara que não vai falar com um fundo enorme para pedir um cheque pequeno. Então, assim, acho que entender muito da cabeça do investidor, né, ajuda bastante. A outra pergunta era a diferença entre a venda, por exemplo, né? Acho que assim, você explicou já, acho que essa tá coberta. Talvez falar um pouco da tua jornada de captação, né? Você contou que a gente sempre comenta aqui, e é uma pergunta frequente de todos os founders, né? Como é que eu construo relacionamento com o investidor antes para ter a confiança para que no momento certo o round aconteça? Legal. Eu acho que é muito mais legal as pessoas acompanharem o filme do que a foto, né? Então, se eu chego para você hoje e falo, pô, olha, a Livance tem quase 9 mil médicos, a gente tem 20 unidades, a gente fez 2 milhões de consultas e tal, você fala, pô, puta, bacana, né? Mas imagina o cara que eu fui lá, falei, cara, eu tô fazendo um piloto com o meu sócio que é médico, cara, a gente tem 7 médicos usando piloto, a gente tá pensando em montar uma unidade e tal. E aí, pô, eu volto pra esse cara depois, puta, lembra aquela ideia? Olha que o cara, nossa, assim, pô, que loucura. Então, assim, as pessoas que eu fui falando ao longo do tempo e que viu o que eu falei, o que eu ia fazer, o que eu tava pensando e tal, e depois você voltar, é muito mais interessante, envolvente e tal. Então, no começo, para levantar um capital que eu achei que era importante, para começar ali e tal, e a gente não queria colocar capital nosso, a gente ia colocar o capital mais importante, que é o intelectual e o tempo, né? Então a gente acabei falando com ex-clientes meus lá do fundo, lá da Claritas, que eram pessoas que confiavam em mim, que já tinham me visto trabalhando, embora não empreendendo num outro setor, mas enfim, confiavam e acreditavam em mim. E aí, obviamente, juntou com o texto de estudar fora, em Stanford. Acho que isso traz uma credibilidade, né? E assumindo que eu devo ter aprendido coisas interessantes lá. Então, as primeiras 2 rodadas foram com essas pessoas que eu já conhecia de antes e já tinha uma confiança. Pessoas físicas, family offices e tudo mais. Nisso você captou quanto o total nesse friendly family people A gente teve family, foi só former clients ali, mas e nem friends, eu não botei nenhum amigo. Então foram só os fools, foram só os fools, é verdade, nem friends teve. É que a gente acabou pegando cheques, assim, individuais, cheques maiores, assim, porque o cheque de anjo em geral menor, ali a gente pegou cheques pelo menos de 500 mil reais. Naquela época a gente somou uns 10 milhões de reais dessas duas fases iniciais, que durou aí alguns anos, até a gente começar a levantar com fundo de fato. Eu não tinha uma estratégia específica, eu quero captar com fundo, eu não quero. Eu fui vendo qual que era o tamanho do cheque necessário e o que estava meio ali, mas eu já fui criando relacionamento com os fundos de venture capital, que na época não eram muitos, eram poucos, meio que também para ir ouvindo, né? Acho que são pessoas, obviamente, inteligentes, são pessoas que estão vendo um monte de coisas acontecendo, estão recebendo pitch de investidor o tempo inteiro, já viram um monte de coisa que deu certo e deu errado, então acho que você ir lá, dividir a tua ideia, tomar porrada é sempre bom, né? Antes de eu ir para Stanford, eu achava que ideia você não conta para ninguém, porque senão alguém vai copiar, e aí depois você entende que lugar de ideia é na rua tomando porrada para você ouvir algum feedback de alguma coisa que alguém tentou fazer e aí por que deu errado e tudo mais. Então eu comecei esse relacionamento, a Stella, que foi o primeiro fundo que investiu em 2020, quando eu contei para um amigo, voltei pro Brasil em 2016, falei para um amigo, pô, tô querendo empreender, ele falou, pô, você tem que conhecer o Edson Rigonati lá, o cara é craque desse tema. Eu marquei um café com ele em 2016, eles foram investir em 2020. E naqueles anos ali, a cada 6 meses, um ano, a gente marcava um café. E aí ele trazia alguns feedbacks. Pô, olha, o pessoal tá usando essa... Lembro, ó, tem essa ferramenta aqui que te ajuda a mapear tal coisa. Aí você volta lá, pô, eu usei isso aqui, eu não usei. E aí você vai criando uma relação de confiança. O cara vai aprendendo que você é um cara que sabe escutar, né? Uma das principais
característica de founder é ser coachable, né? Ouvir, não quer dizer que você precisa aceitar o que os outros, né? Você precisa ter opinião firme também, né? Senão você não faz nada, mas alguém que ouve, que escuta, que evolui. Então, assim, e acompanha nessa trajetória é muito mais legal para quando chega uma hora que faz sentido a rodada, a coisa já flui mais natural, né? O próprio Edson tem uma frase legal que ele sempre fala que é quem pede dinheiro leva conselho e quem pede conselho leva dinheiro, né? Então é muito mais legal quando você faz isso, depois com outros fundos também. Então sempre construindo essa relação, né, é parte importante. Se você vai se financiar com dinheiro de investidor, você precisa gastar um tempo da tua agenda para isso, criar esses relacionamentos, criar a tua reputação e tudo mais. Se você não vai para o investidor, e é um caminho também super válido, você vira dono da sua companhia inteira, mas talvez não precise gastar esse tempo, mas criar esse relacionamento e tudo mais, acho que é sempre importante. Foi algo que eu fiz, enfim, como são 3 fundadores, você separa o que cada um vai fazer, essa parte acabou ficando comigo, então é algo que eu faço com alguma intensidade aí. Eu tenho uma última pergunta, porque a gente já está chegando no final, o Pedro deve ter a última dele também. E vai ser uma pergunta meio provocativa, assim, eu vou dar uma circulada nela aqui. Mas quando você fala de ser essa infraestrutura para o cara que tem o desafio dele, ele vai lá, ele economiza, é melhor, ele tem esse lado humano, ele não vive mais sozinho, tem espaço para ir fazendo um monte de coisa para ir melhorando a vida desse cara. E aí quando você fala que parte desse capital foi parte equity, parte real estate, porque justamente faz muito sentido, né, você está nesses lugares ocupando eles e aquele capital é para você deixar ele bonitão, deixar ele, eficiente, o que sobe o valor dele de locação, que você pode distribuir isso. Em algum momento você já teve essa comparação? "Ah, é um WeWork dos médicos. Ah, um WeWork para médico". Essa comparação, ela é útil para o médico entender? Ela é usada? Não. É uma coisa que vem da nossa cabeça quando a gente quer explicar rápido, nunca passa pela cabeça da Livance. Ou seja, estou fazendo uma volta meio grande, para terminar na pergunta de what is next for Livance? O que vai vir aí nesses próximos anos? Como é que você enxerga essa evolução dessa infraestrutura, que você construiu? Cara, em geral, investidor adora te colocar numa caixinha, né? Sim. Você nem começou a falar, você já é isso WeWork e pra médico. você já é isso e tal. Então, assim, ele adora botar numa caixinha e isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Porque o investidor você também tem que entender o outro lado, não é falar, o investidor é preguiçoso, ele quer colocar na caixinha. Não, ele tá, como o Pedro falou, você entrou lá num baita de um fundo, cara, você começa a receber um inbound de coisas absurdas e você precisa criar alguma forma de filtrar e de saber com quem que você vai responder e-mail, para quem que você vai marcar reunião e tal. Então isso é normal e você inclusive tem que saber usar isso a teu favor. Eh, então assim, já tiveram várias dessas comparações, numa época tinha com o WeWork, quando a gente começou o WeWork estava espetacular, e aí o que a gente ouvia era: "Ah, quando o WeWork entrar no teu mercado você tá ferrado", Aham. né, porque um dia ele vai fazer o WeWork for Doctors e vai Isso. te matar, porque, cara, você tá e não sei o quê. Eu ouvia isso, e aí depois quando o WeWork teve o debacle: "Ah, mas o mundo é esse negócio ruim". Então assim, cara, sempre vão arrumar um jeito de te descascar, né. Então assim, não deixa de ser uma comparação que tem mérito, não acho que para o médico, porque ele não conhecia. Inclusive quando a gente começou a falar coworking, eu lembro de um amigo meu que falou assim: "Mas pra que eu preciso de coworking? Eu preciso de um consultório, eu não preciso de um coworking, né, coworking é pra quem é escritório". Era outra Então coisa, assim, não mas existia isso. hoje em dia Esquece, né, o quão inserido a gente tá na nossa micro-realidade. hoje em dia você fala coworking médico, as pessoas entendem que são consultórios compartilhados e tudo mais, mas na época nem dava pra falar coworking, porque o cara fala assim: "Eu não preciso de coworking, eu preciso de um O consultório". conceito era completamente Hoje em diferente. dia você pega médico que tem um consultório, que tá ocioso, ele quer alugar um pedaço, o que que ele fala? Ele fala: "Eu faço coworking". Tipo, virou um verbo quase de sublocar. Muito louco como isso evolui. Sim. Eh, então tinha essa comparação, que eu acho que o problema dela é que o WeWork ele aluga um espaço que, enfim, tem os seus méritos, a empresa tem o tamanho, só que a gente envelopa o médico muito mais forte. E aí tem uma outra comparação que uma vez um cara fez, um gringo que ele fez, ele falou: "Ah, você é o Shopify para médicos". Porque o Shopify ele pega um negócio pequeno e ele fala: "Você virou um business". Ele te dá logística, te dá pagamentos, te dá marketing e tudo mais. E a gente pega o médico, pessoa física, ele transforma ele num empreendedor, numa pessoa jurídica. Fala: "Agora você tem o site, você tem marketing, você tem pagamento e tudo mais". Então, né, tem um Shopify. E uma vez teve um outro investidor que falou: "Ah, você é AWS, Amazon Web Services, para médicos, porque são multi-clinics, são multi-clouds e você paga por uso", né. Então assim, aí eu brinco que pode ser meio WeWork, pode ser meio Shopify, pode ser meio, mas no final é a Livance, porque a gente criou do zero esse negócio, a gente não se inspirou exatamente num business que tinha em outro lugar, a gente criou a partir da provocação que o Fábio trouxe,
A gente entrevistou naquele ano lá que eu falei da transição mais de 150 médicos de forma presencial, que a gente mergulhou no desafio deles, era um negócio que eu não conhecia, e falei, antes de me jogar nesse precipício aqui de empreender, eu quero tentar tirar o maior número de informações, apesar do empreendedor ser um tomador de risco, ele está o tempo inteiro tentando diminuir o risco também na jornada através de, né, informações ou o que quer que seja. E aí acho que a última pergunta, antes da gente encerrar, né? Pô, depois você saiu, levantou o seu Series B com a Mona X, né? Com o Caio, que sempre que é uma das minhas pessoas favoritas do nosso ecossistema. E, é, e aí, what's the big vision? Do tipo, qual que é o seu master plan? Bom, do que eu posso falar aqui, eu acho que a gente consegue ser, acho que um player bastante único, porque a gente consegue unir o físico com o digital, que é muito importante na área da saúde. Eu lembro até, né, você brincou do WeWork, na época a gente chegou a desenhar lá, numa lousa branca lá em Stanford, o modelo mais Airbnb, que era pegar os consultórios ociosos, que tem milhares, e conectar. E do ponto de vista, talvez, de escala, e do ponto de vista, porque parece muito mais sexy, mas a gente falou assim, putz, a gente precisa controlar a experiência, né, sem ser arrogante, mas sendo confiante, modelo mais Apple, que você controla a jornada inteira, né, dentro do seu ecossistema. E é agradável, tá? Eu já tive uma vez, eu te mandei foto, fui no daquele na Angélica, que é o seu, foi o né? O primeiro. É, Eu falei, pô, eu não me toquei, que é porque é que ia ser num consultório da Livância. Aí quando eu cheguei lá e tudo funcionou. Então, do check-in, que os prédios comerciais no Brasil tem todo um protocolo diferente, né? De segurança e tal. Aí eu fui lá e vi, falei, cara, tô num negócio ali. E é gostoso, assim, o café é bom, você senta num sofá legal, é tudo bonito, tem luz, entendeu? O consultório do cara, do médico, funcionou bem, os pagamentos já eram todos digitais. Esse médico que eu fui lá é bem tech, assim, pra tudo. Então, às vezes só tem que tomar cuidado, que eu acho que eu tô falando com bot. E aí, mas tem um humano lá. E então isso foi um diferencial, assim, perceber a importância do controle, né, da experiência, como você tá aí, falando. é. Mas aí agora que você tá com 9.000 médicos começando a controlar, podendo servir, tipo, then, like... Eu acho que tem muita coisa que a gente consegue ajudar a ser uma grande infraestrutura que junta o físico com o digital para o setor de saúde de forma geral, né? Você tem N problemas, então os médicos têm muitas demandas, profissional de saúde, de outras coisas que eles precisam que a gente ajude eles, né? E conforme você vai empreendendo, você tenta fazer um monte de coisa, depois você vê que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, então tem um roadmap importante de coisas para fazer para eles. Existem outros players da cadeia de saúde que também são muito atrasados, você tem muito papel, então assim, tem muita coisa que a gente está digitalizando de jornada dentro do setor de saúde. A gente acabou de construir um prontuário que vem todo com AI, então isso vai trazer também outro olhar de dados, da gente olhar essa jornada, que a gente falou no começo, né, de ajudar o médico, o que vai ter de dados, como é que a gente organiza isso e tudo mais. Então, já são 2 milhões de consultas, e aí você vai coletando esse tipo de dado, ajudando o médico. O Brasil, a gente fala de Open Finance, né, que funciona bem, né, fintech. Você pegar dos últimos 10 anos aqueles relatórios dos experts, né, o ano que vem, o que vai ter do setor de saúde, e aí o pessoal assim, o ano que vem é o ano do Open Health, e aí o pessoal acho que já desistiu de dizer isso, porque o negócio não vem, né, e aí eu acho que tem muita coisa que dá para ser feita com dados organizados, tentando alinhar os diversos players para que isso de fato aconteça, e a gente melhora o setor de saúde, né, eu digo que os médicos estão muito satisfeitos, os pacientes estão insatisfeitos, aí você tem os planos de saúde, então é uma situação difícil, você tem as empresas que bancam os planos de saúde, então você tem um amontoado aí de coisas que não estão muito bem resolvidas e tem muita coisa para fazer isso aí. Então a gente... Então o Pix da saúde, hein, vai fazer. O protocolo da sua individualidade soberana. Tem muita coisa para fazer e tem muito conteúdo para você consumir também. Essas feras aqui compartilham através das suas redes sociais um pouco da história deles. Então, eu vou pedir para que eles repitam aqui, que a gente coloque também nas descrições no arroba Pedro Sorren. Semifano. Semifano e @Amoripinho, @investidoresvc. O papo tá muito bom, mas a gente infelizmente tá chegando aqui no fim desse nosso episódio. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês que estão acompanhando com a gente, assistindo, que ficaram até o final. Quero agradecer ao Cláudio Mifano. Cláudio, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast. Pedro,
novamente, obrigado por estar aqui com a gente. Você é de casa, né? É maravilhoso. E vocês já sabem, sigam a gente, não deixe de curtir os nossos episódios e comenta aqui o que você achou. Você é médico, você está procurando o seu próximo lugar para chamar de seu. Talvez você precisasse conhecer então a Livance. Não deixa de comentar aqui, dar o seu shout-out pra gente, porque a gente vai continuar entregando conteúdo, podcasts e muitas histórias incríveis para contar aqui no Big Deals Talks. Muito obrigado, um forte abraço, nos encontramos nos próximos episódios e vocês, meus caros, podem direcionar na câmera para dar as palavras finais para os nossos telespectadores. Todo sua. Boa, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, bater esse papo, acho que é muito legal levar esse conteúdo, né? Acho que vocês ajudam empreendedores, ajudam investidores. Eu acho que é isso que vai levar o nosso país para frente, né? Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos e até podia ter ficado lá, resolvi voltar para cá para empreender e é legal você ver as coisas andando, apesar dos desafios do nosso país. Eu acho que é isso que muda, isso que vai levar a gente para frente. Então, quanto mais gente com conteúdo, seja para empreender, seja para ajudar o empreendedor, trabalhar numa startup, ou seja, estando numa empresa grande e facilitando as coisas e tudo mais, eu acho que é isso que vai levar a gente para frente. O setor de saúde é super complexo, todo mundo é um participante de algum jeito e tem muitas reclamações, mas eu sou otimista aí, acho que quando a gente olhar para trás daqui a alguns anos a gente vai ver que as coisas melhoraram, tem capital, tem bons empreendedores, tem propósito, tem impacto, então acho que é uma poção aí boa aí, então tem coisa boa que vindo pela frente aí, vamos com tudo. Maneiro, muito obrigado. Excelente. Boa. Beleza, galera? Até a próxima.